E aí, povo de Deus, bom dia! Tá tudo bem com vocês aí? Tá servido de um cafezinho? Hum? Fala a verdade, um cafezinho é bom, não é? Hum? Um cafezinho é muito bom, né? Quem tá animado hoje aí? Quem tá animado hoje aí? Fala pra mim. Tem alguém já aí? Já tem alguém por aí? Alguém que tá chegando? Guardar o povo de Deus aparecer aí pra gente poder fazer um movimento santo aqui. Só porque eu já vou falar de uma coisa que é bastante contemporâneo, né? Muito comum aqui nesse tempo que nós vivemos, numa terra populada, numa terra populada, uma terra cheia de gente, milhões e milhões de pessoas, e nós vamos conseguir ter, e não longe de nós muitas vezes, pessoas cercadas de gente, mas se sentindo sozinhas e solitárias. Literalmente pessoas perdidas na multidão. Você já viu isso? Tem pessoas que se perdem sozinhas, né? Vai para um caminho, tá sozinho, não tem para quem se orientar, se perde e fica confusa. Mas você sabia que é possível estar perdido mesmo em meio a uma multidão de pessoas? E é assim que funciona a vida. Muitas pessoas hoje em dia estão perdidas mesmo estando rodeada por uma multidão de pessoas. E é cada vez mais comum as pessoas ficarem... Bom dia, tem pessoas aí comigo, bom dia, faz um comentário de bom dia para mim saber quem é você. E as pessoas estão, então assim, cada vez mais distante das pessoas, né, interiormente, menos ligadas umas às outras emocionalmente, porque tem se ligado muito virtualmente. Eu gosto muito do contato físico, né? Quem me conhece pessoalmente, que eu tenho ministrado para várias pessoas que eu não conheço aqui, mas quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu gosto de abraçar, o quanto eu gosto de tocar, né? O quanto realmente eu gosto de olhar a pessoa, de conversar olhando nos olhos, de realmente trocar. Acho que é minha prima Renata, né? Bom dia, bom dia. Bom, mas enfim, eu realmente gosto de gente. Bom dia, primo. Deus abençoe sua vida, viu? E realmente eu gosto de tocar pessoas, eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de abraçar pessoas, eu gosto desse contato físico humano. Claro que é impossível hoje não usar as redes sociais. Por exemplo, bom dia, Ricardo Elias, esse é meu padrinho de casamento. Deus te abençoe, meu filho. E eu tenho que pedir bênção, né? A sua bênção. E Deus te abençoe também. E assim, e as pessoas então estão usando cada vez mais os recursos eletrônicos digitais, e isso tem afastado o coração das pessoas. Porque a grande verdade é que por causa do desenvolvimento digital eletrônico, as pessoas estão cada vez mais próximas digitalmente e cada vez mais distantes emocionalmente. Não é difícil nós vermos dentro da nossa própria casa, se nós não vigiarmos, dentro da nossa própria casa, às vezes está um casal, vou falar de casal, marido na cozinha com o celular na mão, no almoço, e a mulher na sala, e com celular também. E às vezes quer falar, chama pelo zap. Manda um zap, amor, vem aqui. Né? Já não usa-se mais a boca, a palavra, né? E quando vai declarar declarações de amor também, manda lá seus coraçõezinhos, manda seus emojis, né? Um coraçãozinho, manda um hashtag eu te amo, mas talvez não tenha coragem de pronunciar, né, com a sua boca. Amém, filho. Deus, eu recebo a bênção. E o que acontece? Então, isso tem acontecido. Há um problema e as pessoas não resolvem olhando
nos olhos umas das outras, confrontando as suas fraquezas, confrontando as suas debilidades, não. Passa-se o problema, depois o cara vai para o trabalho, a mulher vai para o trabalho e manda uma mensagem: olha, aquilo que você fez comigo não foi legal. Então assim, as pessoas têm usado dos recursos digitais para acharem que podem resolver os seus problemas. E eu vou te dizer, nada substitui o ser humano. A minha esposa é descendente japonesa, morou no Japão há vários anos, e nós sabemos o quanto o Japão, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte são evoluídos em tecnologia. E lá tem robô para tudo, gente. Tem robô para tudo que vocês possam imaginar. E assim, existem robôs com características humanas hoje tão realísticas que há possibilidade de se confundir. E robô para tudo, tá? Robô para faxineira, robô para conversar, robô para sexo, né? Mulheres lá, assim, vi reportagens, são perfeitas, as peles, corpo aquecido, enfim. Cara, é uma loucura, é demoníaco o negócio, é atrapalhado, mas assim, as pessoas têm, por causa das suas solidões, elas têm mergulhado no mundo digital. Só que o mundo digital só tem um problema: o mundo digital ele só suga de você, ele não consegue te trazer nada para dentro. Porque há uma necessidade do calor humano, há uma necessidade de uma vida pulsante sobre a sua vida. A necessidade de que alguém, ao falar com você, ou alguém ao ouvir o seu coração, ou ao ver o seu derramamento de lágrimas, ela possa se emocionar com você. Um robô não consegue se emocionar com você. O seu celular, ele não interpreta quando você manda um emoji de sentimentos de amor para sua esposa ou para seus filhos, ou o que seja. Então, ele simplesmente transmite algo mecânico. Ele não tem um sentimento por trás daquilo ali. Então, é indispensável que você olhe para alguém e que você verdadeiramente derrame o seu coração. Quem me conhece sabe também, ou talvez pelas lives que eu tenho gravado, pelos vídeos, que eu sou uma pessoa bem emotiva, né? Eu tenho um coração quebrantado, então eu choro mesmo, né? Um amigo meu falou: você não consegue fazer live sem chorar, não? Eu falei: ô, seu cavalo, eu não consigo. Você consegue, né? Porque você é um cavalo selado, né? Então assim, foi bem carinhoso com ele, né? Porque o cara é seco, é secão. Eu falei: cara, como não chorar, né, quando eu estou abrindo o meu coração, quando eu estou rasgando o meu coração? É claro que eu não choro por tudo, né, gente? Mas existe uma música do Frejá, que era do Barão Vermelho, né, que fala que o homem não chora nem por dor, nem por amor. Então eu não sou esse tipo de homem, né? Então eu sou um homem diferente aí, de uma geração diferente, porque, como dizia um encarregado meu na usina, eu choro até quando mata a baleia. Mas assim, querido, vamos voltar ao cerne da nossa mensagem, que é o quê? Pessoas rodeadas por pessoas, mas solitárias em si mesmo. Quantas pessoas estão solitárias por aí? Você já percebeu o alto índice de depressão? Você tem observado o alto índice de síndrome do pânico? Você tem observado o alto índice de síndrome de borderline? O síndrome de enforcamentos, de suicídio por enforcamento, enfim, suicídio em todas as suas formas. E isso não está fora do contexto da igreja. Nós precisamos compreender que cristãos também têm caído nas armadilhas de Satanás. Muitas vezes Satanás não é o responsável principal por essas quedas ou por essas desgraças. Satanás é simplesmente o caminho, né, intermediário daquilo que a pessoa estabeleceu com as suas mãos, com as suas relações frustradas. E uma coisa que a Bíblia me ensina, por exemplo, em Provérbios, diz assim que tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração. De tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração. E aí eu te pergunto, você compreende o que a Bíblia está dizendo quando falar de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração? A instrução bíblica, querido, para isso é de que você tem que zelar pela sua vida, você é responsável pelas suas emoções, você é responsável pelas pessoas que você se conecta, você é responsável pelas pessoas que permanecem na sua vida e você é responsável pelas pessoas que saem da sua vida. Então compreenda o seguinte: no que diz respeito ao plano familiar, provavelmente, claro, você não teve escolhas. Então, se você nasceu num lar atribulado, se você está no meio de um lar atribulado,
Tomara que não seja você o responsável pelo seu lar atribulado, que você seja uma bênção. Como Deus disse a Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Então você foi chamado para ser uma bênção. Mas no que diz respeito ao familiar, se você nasceu num lar atribulado, logo você não teve escolhas para isso. Mas Deus te fez um ser humano, um ser individualizado, né? Deu para você uma digital única, deu para você uma íris nos olhos única, deu para você um DNA único, simplesmente para dizer que você é um ser único. Você não é seu pai fracassado, você não é sua mãe fracassada, você não é o seu irmão alcoólatra fracassado, você é você. Espero que você não seja um fracassado. E aí eu quero te dizer uma coisa, mesmo que o mundo não tenha sido tão bom com você, mesmo que aparentemente o seu nascimento ou o lugar onde você nasceu não tenha sido tão generoso com você, chega um momento da sua vida que você precisa assumir a sua identidade. Sim, assumir a sua identidade. Por quê? Normalmente, quem somos nós? Nós somos a formação de todo o contexto externo que está cercado à nossa volta, e isso forma quem nós somos. A sociologia vai dizer, Emile Durkheim, um sociólogo famoso, vai dizer que nós somos um corpo vazio. Quando nascemos somos um corpo vazio, pensa-se num vaso, num copo vazio, e depois nós somos dotados de instituições. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós nascemos vazios e aquilo que nos tornamos é fruto das influências que recebemos, da família, da escola, da religião, do contexto social. Então todas essas coisas, nós somos influenciados. Mas chega um tempo da sua vida que você começa a ter maturidade emocional e você pode usar da liberdade de escolher o tipo de alimento emocional que você vai comer. Exemplo, a sua mãe ou seu pai cresceu dizendo que você não prestava, que você é um imprestável. Isso trouxe para você marcas, claro, profundas, né? Não seria diferente. Isso trouxe traumas para você. Mas agora chegou a hora de você olhar para dentro de si e reconhecer que você não é o que foi dito de você e que você é aquilo que Deus projetou para que você fosse. Você não é a opinião dos seus pais, você não é a opinião das pessoas, você é você. E você é você com direito de escolha. Deus nos deu livre-arbítrio, direito de escolha. Ontem eu ainda falava com o pessoal da minha equipe de trabalho a respeito da culpa de Eva. As mulheres, todas elas no mundo, carregam um encargo, um peso, escondido em palavras, de que elas são culpadas por o mundo estar do jeito que está, justamente olhando para Eva. Eu queria te dizer, mulheres, que a culpa é de Adão, a culpa não foi de Eva. Eva, sim, ela tomou a atitude errada de comer do fruto e depois ela deu a Adão. Mas a culpa é de Adão, nunca foi de Eva. Por quê? Porque Deus instruiu Adão, Deus deu autoridade a Adão. E se Eva, que era subordinada a Adão no seu relacionamento, Deus havia colocado, como sempre fez, o homem como cabeça sobre a mulher, a responsabilidade de vigiar a mulher era de Adão. Logo, se Eva errou ou pecou, quem pecou foi Adão. Isso é tão verdade que quando Deus então desce no jardim para falar com o casal, Deus procura por Adão. Adão, por que se escondestes? E Adão disse, Pai, Deus, eu tive medo do Senhor, porque vi que estava nu e me escondi. Então Deus falou, que fizestes? Aí Adão joga a culpa na mulher e diz, a mulher que tu me destes. Depois de Deus falar com Adão, aí Deus vai falar com Eva. E aí, Eva, o que aconteceu? Olha, Senhor, a culpa é da serpente que me enganou. Deus então deixa Eva e vai falar com a serpente. E aí, serpente, o que aconteceu? A culpa é do diabo que me incorporou. Isso aqui eu estou parafraseando, eu estou aqui contextualizando. E então vai falar com o diabo, né? Claro que não está na Bíblia isso, é só uma brincadeira aqui. E aí, diabo, não, foi o Senhor que me criou. Então logo Deus chegou num consenso e falou, cara, eu errei mesmo, hein? Eu sou Deus, mas eu dei uma errada. Deixa eu matar meu filho para ver se eu corrijo as coisas. É assim, Cristiano? Não foi assim que aconteceu. Mas no que diz respeito a culpas e responsabilidades, eu queria te dizer o seguinte,
Você, a partir de agora, a partir de hoje, pelo sangue de Jesus Cristo e pelo nome de Jesus, que é poderoso para livrar, curar e transformar a sua vida, eu te declaro que você é responsável pelas suas atitudes, que você tem uma autorresponsabilidade. Chegou um tempo de parar com essa autocomiseração, com essa autoflagelação da sua vida e já não mais aceitar que pessoas conduzam a sua vida. Com isso, eu não estou te convidando a ser um rebelde, com isso, eu não estou te convidando a ser uma pessoa estranha às outras pessoas. O que eu estou te aconselhando biblicamente é: de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração. Por quê? Ofensas na vida da gente, elas só podem ocorrer se você aceitá-las. Exemplo, alguém grita com você. Você se ofende se você quiser. Essa que é a verdade, querido. Não, mas eu sou humano. Não, querido. Você se ofende se você quiser. Você come desse alimento estragado se você quiser. Porque se você ignorar a pessoa, o ofendido fica ela. Porque quando alguém te ataca, o objetivo dela é justamente te machucar. E se você não dá a mínima para ela, como diz a música mundana por aí, se você dá beijinho no ombro para ela, ela vai se sentir humilhada. E todo o veneno que ela cuspiu contra você, como uma naja, vai voltar para ela. Então, logo, o nível de ofensa na sua vida é você quem trata, querido. Fortaleça-se em Deus a ponto de já não aceitar ofensas de ninguém. Eu não estou dizendo para você brigar com ninguém. Eu não estou dizendo para você se defender com a sua boca. Mas você pode se defender com a sua atitude. Se alguém te ofender, e você, claro, ninguém é merecedor de ofensa, mesmo que você esteja errado, a pessoa pode ter um nível de conversa diferente com você, mas se alguém te ofender, você pode ter a liberdade em Jesus Cristo de virar as costas para ela e seguir o seu caminho. Se alguém ligar para você e gritar com você no telefone, você tem a liberdade de desligar o telefone na cara dela e não ficar ouvindo aquele lixo que ela tem para descarregar. Você sabe que eu atendo muitas pessoas e as pessoas me comentam situações do tipo assim: ah, fulano me ligou, ficou... Ó o Holmes Cunha, meu tio aí. Beijo no seu coração, meu tio. Amo vocês, família Porfírio Cunha. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E pessoas falam assim: nossa, fulano me ligou, ficou meia hora me xingando. Fulano me ligou e ficou meia hora e falou que eu era santa e rapadura. Ah é? Besta é você que ficou meia hora ouvindo a fulana. Eu vou te falar para você quantas vezes na minha vida pessoas se levantaram para me maltratar, por exemplo, a nível de telefone, e eu simplesmente fui lá e desliguei o telefone na cara dela. Mal educado, né? Isso é mal educado? Mal educado é ela que se levantou para querer falar contra mim. Ela é mal educada. Eu vou contar um exemplo rápido para vocês aqui. Assim que eu cheguei em Sertãozinho, cheguei para trabalhar numa empresa, vim para cá para trabalho e permaneço até hoje, essa cidade maravilhosa que é Sertãozinho. E assim que eu cheguei, eu liguei para um cliente. Para um fornecedor que eu devia para ele. A empresa que eu trabalhava, que eu assumi, estava devendo para esse e para um monte. Mas eu vou falar desse. E aí eu liguei para negociar a dívida da empresa e a proprietária da empresa, a mulher do proprietário, na verdade, me tratou muito mal. Ela é uma advogada e ela, na sua arrogância e prepotência, ela já foi soltando os cachorros, dizendo que nós éramos estelionatários, dizendo que ela ia prender nós, mandar todo mundo para cadeia. Eu falei: dona, eu estou aqui para resolver a situação. E ela xingou santa e rapadura. E eu desliguei o telefone na cara dela. E imediatamente liguei para ela novamente. Quando ela atendeu furiosa do outro lado, eu falei: dona, se a senhora gritar comigo novamente, não deixar eu falar o que eu quero, eu vou desligar novamente. E ela começou a gritar. E eu desliguei novamente, liguei novamente. E ela liga, desliga. Resumindo, eu liguei e desliguei para ela 5 vezes. E ela continuou histérica e gritando e chamando nós de estelionatário, santa e rapadura. Por fim, eu passei para o dono da empresa e falei: olha, ela é uma pessoa intratável, não há comunicação com ela, mas dê um recado para ela, que se ela não se acertar comigo, Mirim, bom dia meu irmão, graça e paz, Deus abençoe sua vida e sua casa. Falei para ele: diga a ela que se ela não se acertar comigo na empresa, ela não se acerta com mais ninguém. E ele ligou para ela e ela achou que era eu. Quando ligou, ela gritou com ele gritou com ela, falou: cala sua boca. E ela: ah, senhor fulano de tal, é você então? Porque tem um moço mal educado aí. E aí ele falou: não,
ele está tentando se comunicar com a senhora não ouve. Se a senhora não se acertar com ele, dona, a senhora não vai se acertar com ninguém. Resumo da história, me levantei do meu escritório, fui até a sala dessa mulher, lá no trabalho dela, né? Entrei e quando eu cheguei lá, ela estava de costa para mim, mexendo no seu armário, cheio de livros de direito. Logo era uma advogada, então ela mexia no seu orgulho, né, na sua arrogância e prepotência. E eu cheguei e fiquei esperando por uns segundos ali. Quando ela se voltou para mim, ela estava toda dócil, né? Aquela coisa de pessoas hipócritas e falsas. Ela se virou para mim e falou assim: em que eu posso te ajudar? Eu falei: eu sou o Cristiano Kazama. Ah, é com você que eu estava falando ao telefone? Eu falei: não, é comigo que a senhora estava gritando ao telefone. Eu vim cá para a senhora gritar comigo. E é lógico que ela arrogante, ela gritou comigo. Mas aí eu também gritei com ela. Coloquei ela no lugar dela e uma das frases que eu falei, que eu me lembro, foi o seguinte: falei: olha, dona, me surpreende, porque ela jogou na minha cara, porque eu sou advogada, Ela falava, né, assim, arrogantemente que ela era advogada. E eu lembro que eu falei a seguinte frase para ela: bom, a senhora é advogada, é problema da senhora, não mandei a senhora estudar para isso. Agora me surpreende a senhora ser advogada e não ter um pingo de educação. Então, assim, gente, eu devolvi para ela o veneno que ela jogou em mim. Nesse caso, claro, houve um desconforto, né? Num primeiro momento a conversa foi muito ruim, mas a conversa fluiu muito bem. Depois de tudo isso, houve acalmo nos ânimos, o marido dela interferiu e eu saí de lá e ela me deu o cartão dela, me dizendo que eu poderia ligar para ela até de madrugada se eu precisasse. É doida, hipócrita, louca, né? Que eu precisasse dela. Resumindo, paguei a conta, nos tornamos amigos do marido dela nunca, porque ela é doida, né? E depois me tornei um grande cliente dele. Enfim, o cara falava bem de mim para todo mundo, enfim. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: você tem comido lixo emocional das pessoas? Por quê? Você acha que você é uma lata de lixo, por acaso? Você acha que você é obrigado a ficar ouvindo pessoas? Deixa eu te dizer uma coisa. Quero falar para pais. Tem algum pai comigo aí? Tem o Mirim, que está assistindo. Tem meu tio Holmes, que está assistindo. Eu sou pai também. E tem o Ricardo, que estava assistindo comigo. A Renata, que é mãe. Deixa eu te dizer, pais e mães. Você sabia que o fato de nós sermos pais não nos dá o direito de humilhar os nossos filhos? Cristiano, eu não estou falando isso só humanamente. Eu estou falando biblicamente. A Bíblia diz assim: pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. E sabe o que eu tenho visto, queridos? Pais que foram maltratados pelos seus pais e agora reproduzem nos seus filhos todo o veneno que recebeu dos seus pais. Eu preciso te dizer, eu posso falar com propriedade. A família que eu nasci, que tem como escala maior, que é o que eu conheço. Eu não conheço além dos meus avós. Eu não conheço bisavós, não tive contato nenhum. Mas os meus avós, eles foram bons pais para os meus tios, mas não tão bons. Foram imperfeitos como a maioria de nós. Mas eu estou dizendo não somente imperfeito de coisas casuais. Eles erraram muito na sua severidade. E eu me lembro de situações de humilhação. Por exemplo, o meu tio que está assistindo, se é que ele está assistindo, eu me lembro que quando ele era jovem, ele era adolescente, ele gostava, ele é negro, então ele tinha aquele cabelo de molinha, né, Barranag. Lembra Barranag, jogador da África do Sul, não sei? Então ele, inspirado num jogador Barranag lá e outros jogadores de futebol na época, ele tinha um cabelo de molinha que ele chegava no tanque, molhava o cabelo, batia e ficava aqueles cachinhos, muito bonitinho. E a minha avó, na sua santa ignorância, incomodada com o cabelo do menino, um dia ele dormindo, ela simplesmente pegou a tesoura e cortou os cachinhos do Sansão. E o Sansão perdeu a sua força. Talvez nem ele se lembre disso. Você se lembra disso, tio? Você está por aí? Faz um comentário aí, meu filho. E então, eu quero te dizer que isso não pegou legal, tá bom? E não venha você com a sua hipocrisia, porque agora eu sou pai também, então eu tenho propriedade para falar do relacionamento de pais e filhos, que a atitude da minha avó foi correta. Não, ela não foi correta. Eu amo a minha avó, está viva até hoje, amo de paixão, mas eu preciso te dizer, eu vi ela falhar muito com todos da minha família. E eu vi e agora vejo os filhos dela,
inclusive a minha mãe, né, Clara, é uma das filhas dela, reproduzindo o veneno que recebeu dos seus pais. Eu preciso te dizer, filho, o que você está reproduzindo na sua vida? Que tipo de lixo emocional você comeu toda a vida e agora você está replicando nos seus filhos ou nos seus convívios? Deixa eu dizer uma coisa para você. Chegou o tempo da sua libertação, meu querido. A palavra de Deus diz que nós devemos transformar-vos pela renovação da nossa mente. Você sabia disso? Que você é convidado a se transformar pela renovação da sua mente? Então você não é obrigado. Vou voltar no cerne da minha mensagem. Pessoas solitárias entre uma multidão de gente. Olha o que está escrito em Eclesiastes. Em Eclesiastes, eu não sei nem porque eu entrei no assunto pais e filhos, mas Deus sabe. Tem pais me assistindo e Deus sabe por isso. Mas olha o que está escrito em Eclesiastes a partir do capítulo 3. Perdão, é capítulo 4, né? Eu escrevi aí no texto e esqueci. Capítulo 4 de Eclesiastes diz assim: O Salomão, o rei Salomão, um homem que procurou investigar comportamentos humanos, toda obra do homem aqui na terra, ele vai escrever muitas coisas importantes. Eclesiastes é um livro de sabedoria fantástico, nos ensina muitas coisas, principalmente em valorizarmos as coisas corretas e deixarmos de olhar para as coisas mundanas. Exemplo, dinheiro. Dinheiro é bom, mas não é tudo, querido. Pare de olhar para o dinheiro e olhe para a sua esposa. Pare de olhar para o seu trabalho e olhe para os seus filhos. Eles estão crescendo. E não vai ser difícil de um dia o seu filho crescido olhar para você e falar: papai, o videogame que você me deu, a bicicleta que você me deu foi importante, mas os abraços que você não me deu seriam mais importantes ainda. Então cuidado para que você não seja surpreendido por uma criança verdadeira. Crianças falam o que sentem, hein? Cuidado com isso daí. Então Salomão, o rei Salomão, sábio Salomão, escreve a seguinte declaração, principalmente para pessoas que têm corrido muito atrás de dinheiro e dado pouco valor à sua vida ou à vida das pessoas que a cercam. Olha o que está escrito. Capítulo 4, versículo 7. Então eu considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém. Como que um homem pode ser sem ninguém? Diga para mim. Não tem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar. Aqui ele está falando que esse homem não tem filho nem irmã. Provavelmente, querido, não está dizendo de um homem que é filho único. Não. Aqui o contexto da sabedoria de Salomão não é para dizer que ele é filho único ou que ele não seja casado. Está dizendo que ele vive uma vida como se não tivesse nem filho, nem irmã. E olha que interessante, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam da riqueza, ou seja, é um avarento. Ele não deixa de trabalhar muito, porque os seus olhos não se fartam de riqueza, ou seja, é um avarento. E não diz, não pensa consigo mesmo, né? Para quem trabalho eu? Se nego a minha alma. Bom dia, tia Rosana, Deus te abençoe em nome de Jesus. E ele diz assim: para quem trabalho eu, se eu nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e um enfadonho trabalho. Sabe o que está escrito aqui, querido? Está dizendo que tem pessoas, eu conheço inúmeras delas, que trabalham como um cavalo selado, né? E trabalham de dia e de noite, e a justificativa disso é que trabalham para a sua família, que trabalham para o sustento da sua família. Ofélia Orlando, pastor Ofélia de Ituverava, meu Deus, que privilégio ter você comigo. O pastor Orlando, eu tive alguns contatos com a igreja de Ituverava, uma igreja linda, maravilhosa, né? A pastora Ofélia, estive na casa da pastora Ofélia comendo, né, após um culto lá, junto com o pastor Arão e tudo, e assim, é um ministério lindo em Ituverava. Meu coração se alegra muito com vocês, pelo que Deus tem feito através da vida de vocês naquela cidade. Um grande beijo no coração de vocês, eu sou apaixonado por vocês, viu, pastora Ofélia? Faz tempo que eu não vejo vocês, mas um beijo no coração, e vai aqui a minha gratidão por tudo que vocês têm feito no reino de Deus para Ituverava e região. Vocês são lindos demais. Então diz assim, ó: mas esse homem não para pensar consigo mesmo para quem são os bens que eu estou trabalhando. E aí eu conheço homens e mulheres que se afadigam no seu trabalho,
eles saem de madrugada das suas casas, voltam tarde da noite com a desculpa de que querem dar o melhor para os seus filhos. Eu preciso, bom dia Marli Araújo, a paz do Senhor Jesus, minha querida, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, qual é a desculpa dessas pessoas que querem dar o melhor para os seus filhos? Você já parou para perguntar para os seus filhos qual é o melhor para eles? Você já parou para pensar se o melhor para eles é a melhor faculdade? Se para eles, não é para você não, porque talvez o problema é que você quer se realizar naquilo que você não conquistou através dos seus filhos. Mas você já parou para ouvir o coração do seu filho? Você sabia que o alto índice de suicídio infantil, o alto índice de pessoas com síndrome do pânico, borderline, depressão na idade de infância e até mesmo da adolescência tem aumentado drasticamente? Você sabe por quê, pais? Porque você não tem cuidado do coração dos seus filhos. Ou você tem sido severo demais por causa da severidade que você recebeu, ou você tem sido egoísta demais a ponto de achar que o seu trabalho é mais importante do que a tua casa. Sim, você tem descoberto o coração dos seus filhos? Você tem deitado com seus filhos para assistir o desenho preferido deles, até para saber se o que eles estão assistindo tem influenciado a vida deles para o bem ou para o mal? Ou você tem se gastado em trabalhar, pagar a melhor escola para o seu filho e ainda ficar cobrando ele das melhores notas porque ele tem que ser o melhor? Seja o melhor você, pai. Seja você o melhor pai. Você sabia que eu corrigi a minha esposa um dia desta maneira? Eu falei, meu amor, você vai ganhar o prêmio no final do ano. Minha esposa é uma esposa maravilhosa, mas eu precisei dar uma direção para ela. Você vai ganhar um prêmio no final do ano. Ela falou, o quê? Eu falei, da mãe mais chata do ano. Aí ela ficou assustada. Eu falei, pergunta para os seus filhos quem é você para eles. Cuidadora, provedora, uma mulher de Deus, porém severa. Severa em que aspecto? Tudo não, querido. Presta atenção. Os seus filhos precisam ser crianças. Eu não estou falando de crianças desobedientes porque eu sou intolerante a desobediências contra mim, contra minha esposa e contra os avós e pessoas mais velhas, não me importa. Mas eu estou falando de crianças que precisam sonhar, de crianças que precisam brincar, de crianças que precisam ser crianças. Eu fui criança, eu fiz de tudo que vocês puderem pensar e coisas que vocês não podem pensar, e eu não morri, e estou aqui emocionalmente feliz. Agora eu vejo uma geração que por causa da severidade que recebeu dos pais, não tem controle emocional para cuidar dos seus filhos. Ô pai, você já parou para pensar que talvez tentar se realizar através do seu filho, mandando ele para Harvard, nos Estados Unidos, mandando ele para as melhores escolas aqui no Brasil, que talvez eles não estejam felizes, que eles só queriam estar mais perto de você? Vocês não pararam para pensar nisso não, né? Não, vocês não pararam para pensar não, porque sabe por quê? Porque vocês são como o homem aqui do ensinamento de Salomão aqui, vocês são egoístas demais às vezes para pensar nisso. E por que eu estou falando vocês e não eu? Porque eu não me incluo nessa classe, me perdoe. Nesse aspecto eu tenho sido zeloso para com os meus filhos. Eu não exijo que o meu filho seja o melhor da sala, eu exijo que ele seja o melhor para ele mesmo. Filho, seja melhor do que você mesmo todos os dias. Porque eu não quero colocar no coração do meu filho um espírito de competitividade com seus colegas. Logo, ele não está competindo com ninguém nesta vida. Já é uma dificuldade vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo é o seu maior desafio. Sabe qual é o problema das pessoas hoje? Porque você tem pessoas egoístas, pessoas que têm protegido seus trabalhos a ponto de fazer mal para as outras pessoas no trabalho, porque elas foram ensinadas a olhar para outras pessoas como seu inimigo, sendo que o seu maior inimigo, querido, é você mesmo. Você já parou para pensar que você é o seu maior inimigo? Você já parou para pensar que as depressões que você viveu foi porque você não se perdoou? Porque quando alguém não te perdoa, modéstia à parte, dane-se, sabe? Porque se você procurou reconciliação, tá? Se você procurou reconciliação, beleza, mas a pessoa pode não ter coração para fazer isso. Agora, você já percebeu o quanto você é severo com você mesmo? Essa severidade com você mesmo, sabe o que significa? Você não conhece o amor de Deus por você e você não tem amor próprio. Logo, você está em pecado. Não, Cristiano, isso não é possível, é heresia. Não, você está em pecado, porque você está ferindo
mandamentos, porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu me amo muito para que eu possa transbordar amor ao meu próximo. Diga para mim, responde aí, crente. Como que você vai amar alguém se você não ama a si mesmo? Você consegue responder isso para mim? Você já parou para pensar que você está em pecado? Porque às vezes você já está com dificuldade de amar o Pai, o Criador, porque você não compreende a sua vida e você não tem identidade. E logo, se a sua identidade está distorcida, você vai ter outro problema. Você não vai conseguir amar você mesmo. Você sabe que eu tive uma infância muito difícil, talvez você não saiba, né? Mas eu tive uma infância muito difícil. Eu não conheci o meu pai até a fase adulta, ainda está uma confusão isso daí. E fui criado por uma mãe provedora, mas muito severa, muito dura em palavras, sisuda, boca dura. E a minha mãe é muito difícil de conviver com ela. Para vocês terem uma ideia, eu sou miguelopolense, moro em Sertãozinho, e eu vou para Miguelópolis, eu fico, se for preciso, 1 mês na casa da minha sogra. E na casa da minha mãe eu passo horas. E eu amo a minha mãe, tá, gente? Não é nenhum problema. Só estou contando para vocês como que é guardar o seu coração. Por que eu passo horas na casa da minha mãe, ou talvez minutos na casa da minha mãe e dias na casa da minha sogra? Porque eu guardo o meu coração. Porque eu chego na casa da minha mãe e por ela ser uma pessoa amarga, por ela ter problemas emocionais mal resolvidos, o que ela faz? Ela consegue afastar todo mundo da presença dela. Tá aí minha tia que está me ouvindo, a tia Rosana, sabe o quanto ela... verdade. O quanto ela destila do seu veneno interior na vida das pessoas. E como eu sou seletivo nos alimentos que eu como hoje em dia, eu já não aceito mais esse nível de problema para minha vida. Então eu vou lá, peço a benção dela, beijo ela, digo que amo, não recebi esse amor dela. Foi eu que a ensinei a dizer que amava, nunca recebi isso, tá? Não se constrange, porque tem mães desse jeito. Você não é assim, não, dona Marli? A senhora não é, né? A senhora é muito carinhosa. Eu sei que é, mas a minha não foi, não me ensinou a dizer que amava, não. Isso foi, durante muitos anos, um buraco emocional na minha alma. Quando Jesus me chamou para o ministério, eu compreendi que o amor que eu não tinha e que eu mendiguei pela vida inteira, eu teria que plantar. Você já plantou amor, querido? Você sabe o que é plantar amor? Talvez você não sabe, né? Talvez o amor que você conhece é o amor eros, é o amor que está no ar, é o amor do cupido. Querido, o amor é um plantio e uma colheita. E então, eu cresci com esses traumas emocionais. E eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque a minha mãe é uma pessoa sozinha e solitária. Como o ator aqui de Salomão aqui, do Eclesiastes, uma pessoa sozinha e solitária. E eu vou te dizer uma coisa, que tipo de pessoa... Uma travadinha, né? Que tipo de pessoa que você está criando aí, querido? Você está criando um filho para você ou para o Senhor? Você já parou para pensar? Eu tenho dificuldade com pessoas quando eu ouço, mesmo que de forma ingênua, elas falando que eu criei meus filhos para o mundo. Eu não. Eu criei meus filhos para o Senhor. O Senhor não é o mundo. Eu criei meus filhos, eu tenho criado, meus filhos são pequenos ainda, um de 8, uma de 4 anos e uma de 7 meses de gravidez, então minha esposa está grávida, mas eu não criei meus filhos para o mundo, não. Eu crio meus filhos para o Senhor, logo eu tenho um zelo na vida deles. Meu filho, aos 8 anos de idade, eu ensino Apocalipse para o Arãozinho. Tá? E se você for falar de Bíblia com ele, o bicho é afiado na Bíblia, tem 7, tá bom? E deixa eu te dizer uma coisa, e a Bia também. A Bia é do tipo assim, ela tem 4 aninhos, coisa mais linda do mundo, e se você escorregar perto dela, ela vai te dar uma paulada profética. Como? Exemplo, você vem na minha casa, minha esposa é uma ótima doceira, boleira, cozinheira, e você prova uma porção de alguma coisa que a minha esposa faz e fala, nossa, Eliane, eu adoro bolo de chocolate. A Bia, com 4 aninhos, vai olhar para você e vai falar, ô tia, ô tio, você não pode adorar bolo não, você pode gostar muito, adorar só a Deus. É, nível de ensinamento para os meus filhos. Mas vamos voltar aqui, para quem que você tem criado seus filhos? Para o mundo? Desculpa, querido, corrija essa fala aí. Eu crio os meus filhos para o Senhor, porque são dele, então eu só estou com eles aqui literalmente emprestado, é uma bondade de Deus para minha vida, e eu sou o quê? Eu faço parte da mordomia do Senhor. Então eu não crio filhos para o mundo não, eu crio filhos para o Senhor. E outra coisa, mas eu crio filhos para enfrentar o mundo, porque o mundo é mau,
o mundo jaz no maligno, e eu não crio filhos para viver solitários. Então eu sou invocado com eles no tempo que eles passam no celular, eu sou invocado com eles no tempo que passam diante dos desenhos da Netflix. Não são poucas vezes que eu falo, chega com esse celular. E eu acabei de chegar do trabalho, não sei o contexto, não sei quanto tempo ele estava, ainda que a minha esposa vigia muito. Papai, mas eu acabei de pegar, tudo bem, mas eu cheguei. Eu não quero você com o celular na mão. Depois que eu sair, se a sua mãe permitir, tudo bem. Mas eu não aceito você com o celular enquanto eu estiver aqui. E acabou, querido. E quem manda aqui em casa sou eu. Você tá achando estranho, né? Porque tem homem que não tá mandando em casa mais, na verdade. Tem umas mulheres vestindo calcinha, cuecão aí, e uns homens vestindo calcinha, né? Papéis invertidos. Deixa eu finalizar aqui com vocês. Então, o homem aqui, ele buscava muitas riquezas. E o pior de tudo, que ele era tão pobre, esse homem tão pobre, que de tão pobre ele só tinha dinheiro. Porque tem gente, queridos, que tem tanto dinheiro, que é tão pobre que só tem o dinheiro. E eu não tenho dinheiro. Inclusive estou precisando de dinheiro. Se alguém abrir o coração aí, Deus tocar no seu coração, eu te passa a conta corrente agora mesmo. Conta corrente não, poupança, que a minha conta corrente foi pro Beleléu. Eu tenho uma poupancinha lá ruim ainda, aquela conta fácil. Mas graças a Deus por isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tenho dinheiro, mas sou riquíssimo. Ah, eu não tenho... Oh, Yasmin, ó que linda. Tudo bem, Yasmin? Bom dia, Deus te abençoe. Então,
recado para os pais, principalmente com os pais que têm posses, que costumam comprar os seus filhos com presentes, achando que dando bons presentes vai comprar a saúde emocional dos seus filhos. Deixa eu te dar um recadinho aqui. O seu filho não está interessado só no PlayStation 4 de última geração, no PlayStation 5, e seus filhos também não estão interessados só no iPhone 12, sei lá que nunca é o iPhone, porque eu nunca tive um iPhone na vida, então não sei. Os seus filhos estão interessados no seu amor. Se por um acaso você tiver só dinheiro para oferecer para os seus filhos, vou citar o apóstolo Paulo: você é o mais miserável dessa terra. Seu filho não está interessado só nisso, pelo contrário. Se você puder dar um abraço nele todos os dias, dizer que ama e passar um pouco mais de tempo com ele, ao invés de tempo na hora, na frente do seu computador ou na sua empresa fazendo hora extra para trazer alimento para tua casa, você vai criar filhos emocionais muito mais estruturados. Fica para você e para mim um alerta: como você tem cuidado dos seus. Que Deus te abençoe, te faça prosperar em todos os seus caminhos. Amém. Graças a Deus. Um beijo no coração de vocês. Bom dia, minha irmã Adélia Lima, uma mulher de Deus, uma diaconisa do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus nos permitir. Tá bom? Vou postar esse vídeo aqui no YouTube também. Você que não se inscreveu, por favor, se inscreve no YouTube, curta o vídeo, compartilhe com as suas redes sociais. Ontem eu recebi um testemunho lindo vindo do Japão. Uma mulher no Japão, não conheço, não sei quem é, no Japão, viu, gente? E dizendo que minhas palavras têm sido bênção para a vida dela, que Deus tem falado na vida dela, e eu fiquei muito feliz. E ela fez uma pergunta tão singela, né? Falou assim: eu compartilhei o vídeo dele, será que pode? Porque tem gente que tem ciúme, cara. Eu não tenho ciúme, não. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Tudo que eu faço é justamente com o intuito de levar a Deus nas nações. Não foi isso que ele me disse? Ide por todas as nações e pregai o evangelho. E eu estou fazendo isso por todas as nações, da minha casa em Sertãozinho. Ou seja, eu sou a igreja de Deus em movimento. A igreja está fechada? A igreja em Tuverava está fechada, pastora? Está fechada? Mas eu sou a igreja de Deus em movimento. A igreja, o templo está fechado, mas a igreja viva está em pleno movimento. Beijo no coração. Fui!